Olá, eu sou Yuri Uchida, especialista em neurociência voltada para recodificação mental para uma mente milionária. Título esse que recebi após ajudar milhares de pessoas a mudarem de vida e a alcançarem a prosperidade financeira apenas recodificando suas mentes. Então fica até o final desse vídeo e eu vou te mostrar o que está fazendo a sua mente atrair uma vida financeira medíocre no piloto automático sem você perceber e, claro, como você pode virar esse jogo como milhares de alunos meus já fizeram. E para provar para você que esses resultados são reais e estão acontecendo agora, eu vou contar para você a história de algumas pessoas que tiveram suas vidas transformadas após treinamento aqui pela internet. Histórias como a Mayara de São Paulo, que disse que se soubesse que queria ganhar o dobro do que ganhava há 6 meses atrás, teria feito esse curso muito antes. O caso do João Pedro, lá de Buri, que me mandou uma mensagem dizendo que sempre teve uma vida escassa, pulando de emprego para emprego e que depois desse desafio, em um ano, tudo mudou e hoje ele tem um salário de R$13.600. Eu sei que é incrível, eu também acho. Eu sei que esses resultados, ainda mais vindo de pessoas comuns como você, pode ter te deixado muito empolgado e muito empolgada. E é para isso mesmo, pode ficar empolgado. Mas eu até comentei com a minha esposa outro dia que eu estava relutante em mostrar todos esses resultados, todos esses depoimentos de forma aberta aqui para você. Sabe como é? Hoje em dia, sei que a internet está cheia de charlatões, um monte de gente vendendo resultados mentirosos, vazios, com teorias superficiais, onde se fala o que e nunca se revela, nunca se ensina o como. E outra, eu não quero aqui te contar só casos isolados, eu quero criar um elo de confiança entre nós dois. Então é o seguinte, eu quero te perguntar uma coisa, mas eu quero que você me responda da forma mais sincera possível. Combinado? As coisas estão difíceis, então... Você tem ou tinha um emprego, mas não ganha o quanto merece. Você pode até ter se aventurado na lei da atração e outras teorias que te prometeram trazer prosperidade. Você comprou livros caríssimos prometendo mudar tudo, mas a verdade é que muitos desses são rasos, com conteúdos que mais parecem uma autoajuda do que um verdadeiro treinamento. Ou então você até teve alguns pequenos resultados, mas nada consistente, duradouro. Pois é, eu tô te contando porque eu também já passei por tudo isso. Bom, então eu tenho 2 notícias para te dar, e a primeira não é tão animadora assim. Acontece que a tendência é piorar se você não fizer nada hoje. A sua mente está ligada em um piloto automático, focado nessa rotina medíocre. Acredite, ter uma mente que atrai a prosperidade para você não tem nada a ver com pensamentos positivos, como eu vou te explicar mais para frente. Mas olha, por outro lado, eu quero que você imagine a casa dos seus sonhos, ou um carro que você sempre desejou ter, ou aquela viagem que você sempre quis realizar com aquelas pessoas que para você são tão importantes. Quero que você imagine nunca mais precisar se preocupar com contas a pagar ou com dívidas. Quero que você se imagine como o verdadeiro dono ou dona da sua vida. O que eu tenho para te apresentar hoje vai fazer você conseguir chegar lá. Eu vou provar para você. E é totalmente diferente do que você já viu por aí, em livros, na internet, e vai poder te proporcionar tudo aquilo que você deseja e sabe que merece. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te revelar como foi possível eu conquistar tudo isso e como você também poderá conquistar. E eu sei que você pode estar pensando que já viu de tudo, que já tentou de tudo, que essa coisa de lei da atração não é para você. Eu te entendo, eu também já pensei assim. Ainda mais com tanta gente aqui na internet tentando te vender alguma coisa, com discursos parecidos e prometendo resultados que eles mesmos nunca alcançaram. Mas eu preciso te alertar que o que eu vou te apresentar hoje é totalmente único e diferente de tudo que você já viu. É sério, eu nunca vi ninguém aqui ou lá fora fazendo isso que eu vou fazer por você. E eu sei que, mais uma vez, você pode estar pensando: ah, Yuri, mas pra você é fácil, você já ganha muito dinheiro, você possui várias habilidades mentais, cognitivas, você já desenvolveu muito na sua vida. E olha, quem me dera se eu tivesse começado assim, e não foi nem de perto fácil desse jeito. Esse estilo de vida incrível que hoje eu tenho, alinhado com o meu propósito de vida, era um sonho durante muitos anos da minha vida. Mas na verdade, quando eu comecei, eu não era dos maiores especialistas em recodificação mental, nem na América Latina. Eu não era sempre convidado para realizar consultorias com grandes empresários ou celebridades, muito menos palestras e workshops pelo Brasil inteiro como eu faço hoje. Sou toda a área faz 50 anos, eu sou bom nisso aqui, parabéns. O homem é realmente um fenômeno. E moleque, novinho, gênio, eu não puxo saco de ninguém. Eu falo pra você. Imagina, aquele cara não tinha um no bolso, só tinha frustrações e sonhos.
Eu pulava de emprego para emprego, ganhava pouco, o que sobrava ali era muito sufocado. Já tive empresas que deram mais gastos do que retorno e anos de frustração. O fato é que eu queria muito prosperar, eu queria muito ganhar bastante dinheiro, construir uma família e uma vida incrível. E para isso eu comprava muitos livros de autoajuda, sobre lei da atração, e eu sempre tinha um cara prometendo entregar o que o outro não fez no curso, ou no treinamento, ou no livro anterior. Mas no final das contas, era sempre aquele conteúdo raso, que talvez você inclusive já conheça, que parecia mais uma palestra motivacional, nada duradouro, algo que realmente eu não conseguia aplicar. E eu não culpo esses caras. Como eu tô aqui há muito tempo nesse ramo, eu tive a oportunidade de conhecer grandes gurus do mercado pelo mundo. E eu posso afirmar, sem citar nomes aqui, você já deve saber quem são essas pessoas. Mas a grande maioria nunca aplicou metade daquilo que tenta ensinar. E outra pequena parte teve um resultado esporádico, temporário. E pior, o único resultado que teve foi vender um livro para você dizendo que ele teve resultado. Isso quando eles não falam verdadeiras mentiras descaradas, como que para ganhar dinheiro você precisa atrair pensamentos positivos, sendo que o pensamento positivo está no seu consciente e o imã para a prosperidade está justamente enterrado no seu inconsciente. Eles te enrolam com promessas de resultados que não vieram ainda, enfim, é enrolação em cima da outra. Mas voltando aqui, tudo isso foi definhando. Nada pior para uma pessoa do que ela se sentir um fracasso. Você deve saber como é isso. Nada do que eu fazia dava certo. E por muitas vezes eu me senti tão mal que eu tinha vergonha de sair na rua e encarar as pessoas que conviviam comigo. Aquela vida estava completamente insuportável para mim. Foi quando eu conheci a neurociência e todo o trabalho focado no controle do inconsciente positivo. Eu comecei a gastar cada centavo que me restava em treinamentos aqui e fora do país, que eram focados em recodificação mental e comportamental. Eu me tornei um apaixonado, aficionado pelo tema, até que, enfim, eu me tornei um especialista no assunto. E o meu objetivo, então, não era ajudar milhares de pessoas como eu faço hoje, era apenas usar todas aquelas técnicas ao meu favor, mudar a minha vida. Eu precisava correr atrás de todos aqueles sonhos que eu te disse que eu tinha me prometido. Então, eu comecei a minha nova jornada, uma nova página. Só que dessa vez era tudo diferente. A riqueza começou verdadeiramente a fluir na minha vida de forma muito mais abundante. E foi nessa época que eu virei dono de algumas unidades da Wizard, a maior franquia de idiomas do mundo. E de repente, dos meus resultados nas escolas, eu passei a ser convidado para trabalhar em multinacionais, como hoje eu trabalho num cargo como consultor na maior multinacional do ramo financeiro do mundo. Pessoas ricas e bem-sucedidas, dispostas a me ajudarem, começaram a fazer parte da minha vida. Em pouco tempo, eu já havia feito mais de R$1 milhão de forma honesta, segura, sem nenhuma formação profissional especial para isso, sem trabalhos árduos para isso. Simplesmente eu estava extremamente confiante e as coisas começaram a acontecer a meu favor. O jogo começou a virar para mim. Em pouco mais de 7 meses eu já havia passado da casa de R$1 milhão. E eu percebi que eu tinha encontrado o macete, o truque para fazer riqueza, para atrair prosperidade para minha vida. Por isso eu nunca mais parei de estudar. Desde mentorias internacionais com especialistas em recodificação mental até pesquisas nas maiores universidades do mundo. Eu comecei a aplicar todo esse conhecimento na minha vida e nas pessoas próximas a mim. E olha, é impressionante. Sempre funciona. Sempre que uma nova pessoa começa a aplicar as minhas técnicas diárias de recodificação mental, bingo, essa pessoa começa, no mínimo, a ganhar 5 vezes mais 12 meses depois. A gente está falando de 1 ano. Chegou um momento em que, de ajudado pela família, eu passei a ser o que ajuda a família. Hoje eu posso dar todo o conforto para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas ao meu redor. Tudo aquilo que eu sempre quis para pessoas que sempre tiveram uma vida extremamente simples. De repente, estava todo mundo, todos os meus amigos me perguntando qual era o segredo para ganhar tanto dinheiro e ter a vida que eu tenho hoje. E até rolava aquelas piadinhas perguntando se eu estava fazendo algo ilegal, se eu podia contar para eles qual era o segredo. De anônimo, eu passei a ser uma pessoa admirada em todos os eventos em que eu comparecia. Bom, mas vamos ao que importa. Durante todos esses anos, todos os milhares de reais que eu investi em treinamentos no Brasil e no exterior,
e testes descobrindo o que dá certo e o que dá errado, eu cheguei a uma conclusão. 99% dos conteúdos relacionados à atração, prosperidade no mercado são superficiais e nunca vão te entregar tudo aquilo que prometem. E por que eu digo isso? A grande maioria foca em teorias da lei da atração de forma simplista e sem nenhum embasamento científico e prático. Querem te convencer que você vai atrair prosperidade para sua vida apenas emitindo pensamentos positivos. Mas eu sinto muito em te dizer, eles estão mentindo para você. Chame de universo, de entidade, do que você quiser, mas tal energia conectiva não está ligada às palavras dirigidas ao seu cérebro de forma concreta. A energia transcendental está conectada ao seu inconsciente cognitivo. Acredite, você atrai exatamente tudo o que deseja e se afirma. Mas sabe qual que é o problema? É que essa atração acontece 24 horas do seu dia, não só quando você para pensar a respeito. Não existe um botão que você liga e desliga, no qual você ativa apenas quando você diz para si mesmo: eu mereço ser rico, eu mereço ser próspero. Vamos lá, eu vou tentar te explicar aqui através de um exemplo bem simples, bem prático. Imagine que você leva uma vida bem comum, contas para pagar, obrigações para realizar, sai para trabalhar, volta para casa à noite, ok? Vamos pensar nos últimos 30 dias. Você esteve inseguro, insegura quanto às contas que tinha para pagar? Muitas vezes você se perguntou se aquilo nunca vai mudar? Você demonstrou insatisfação com o seu trabalho, com quem não te valoriza? Você se frustrou a pensar que de manhã você tem que acordar cedo novamente e passar mais um dia todo fazendo algo desagradável? Bom, provavelmente você pode ter se identificado com algo ou com tudo isso que eu te disse agora, não é verdade? Agora pense quantas vezes durante os últimos 30 dias você teve esses pensamentos aí dentro da sua cabeça. Quanto você foi se definhando e sendo levado por esse pessimismo? Eu chamo esses pensamentos de rotina da mediocridade. E agora eu te pergunto, você realmente acredita que ficar 10 minutos no espelho, se imaginando rico, vai te trazer prosperidade, se nas outras 23 horas e 50 minutos do dia você teve preso a pensamentos medíocres, destrutivos, pensando quão merda é a sua vida? A grande diferença entre as pessoas que emergiram na vida e foram da pobreza à riqueza absoluta é que elas, de forma inconsciente, codificaram as suas mentes para onde elas queriam chegar e não para ficar no presente. Elas viviam o presente, que era escasso, mas apenas como uma etapa necessária para onde elas desejavam chegar, para tudo aquilo que elas desejavam alcançar, fazendo com que elas nunca ficassem estacionadas naquela rotina bosta de insatisfação. A boa notícia é que existem técnicas que programam a sua mente inconsciente para que você faça isso de forma automática, e eu já vou te explicar como tudo isso funciona. Mas antes, eu quero que você me responda. Você já se perguntou por que algumas pessoas enriquecem tão rapidamente? Eu não sei se você tem pessoas próximas que já passaram por isso. Você já viu histórias de pessoas assim. Você por acaso conhece aquele tipo de pessoa que do nada decola financeiramente, começa a ganhar muito mais dinheiro que você já imaginou na vida? Você conhece também aqueles casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e que depois perderam tudo, como acontece com várias pessoas que, por exemplo, ganham na loteria e também com aqueles participantes de Big Brother, por exemplo? Essas pessoas, no geral, nunca foram treinadas para lidar com uma grande quantidade de dinheiro. E como tudo na vida, se nós não sabemos como lidar com uma situação, acabamos tomando algumas decisões erradas. Quando você não sabe lidar com pouco, você também não consegue com muito. Com dinheiro não é diferente. Da mesma forma, se eu disser para você arrancar um dente meu, considerando que você não é um dentista, é muito provável que você faça alguma besteira bem grande na minha boca. Então, quando essas pessoas ganham muito dinheiro e depois perdem tudo, nós sempre ouvimos as mesmas historinhas tristes, as mesmas desculpas. Muitos colocam a culpa na economia, no sócio, no funcionário da empresa, numa máquina que quebrou, no governo, na crise. E a verdade é que o problema é bem outro. O problema está dentro da pessoa e não fora dela, porque os nossos resultados são frutos puramente de como a nossa mente está programada. Já com pessoas que construíram a sua própria riqueza, acontece justamente o oposto. Você já percebeu que pessoas milionárias que construíram a própria riqueza, quando perdem dinheiro, elas tendem a se recuperar, inclusive muito rapidamente depois disso? Mauá é um bom exemplo disso.
Não sei se você viu o filme Mauá, mas no final da obra, mesmo depois de perder praticamente tudo, ele consegue se reerguer e se tornar novamente uma pessoa muito, muito rica. Inclusive, a mais rica da sua época. Outra questão, você já parou para perceber por que quem construiu riqueza consegue se manter rico? É algo bem simples. Antes de uma pessoa ficar rica em termos financeiros, ela tem que começar a pensar como uma pessoa rica. Ela precisa ter uma mente de uma pessoa rica. Agora, será que pessoas como Bill Gates, Jorge Paulo Lemann, Milton Neves, Ricardo Bellino ou o próprio Barão de Mauá possuem a mente de um milionário? É óbvio que sim, alguns desses inclusive de bilionário. Então pensa comigo o seguinte, se você acha que ganhar R$1.000 por mês é muito, você teria capacidade de ganhar mais do que isso? Você teria capacidade de ganhar mais do que isso com facilidade? É muito pouco provável. Pense quanto você ganha por mês hoje e multiplique esse valor por 10. Você acha isso muito dinheiro para ganhar por mês agora? Enquanto você acha que isso é fora da sua realidade, a pessoa de mente milionária está pensando num plano do que ela deveria fazer para ganhar justamente isso por mês, ou 10 vezes isso por mês. Da mesma forma que você está programado para ganhar R$3.000, por exemplo, a mente dos bilionários está programada para pensar em R$30 milhões por mês, ao invés de 3.000. A boa notícia é que esses bilionários não são alienígenas, nem pessoas inalcançáveis com superpoderes. Eles possuem apenas a mentalidade correta, a forma de pensar correta, ou seja, eles pensam como pessoas ricas, milionárias e prósperas. Dessa forma, o resultado deles são de pessoas ricas, milionárias e prósperas. E a segunda boa notícia é que nós podemos copiar exatamente esse modelo, a forma deles de pensar e buscarmos os mesmos resultados, tão bons quanto os deles. E óbvio que isso não ocorre da noite para o dia, mas nós podemos sim trabalhar na forma como nós pensamos e vermos que as coisas também acontecem na nossa vida. Você sabe por que a maior parte das pessoas não consegue atingir a tão famosa liberdade financeira? A resposta é bem simples. As pessoas agem de forma inconsciente. Elas vivem apenas no mundo externo, que é o mundo que elas enxergam, e não conseguem observar o mundo interno delas. Elas não conseguem perceber que, enquanto elas não mudarem as crenças delas, elas vão ficar presas no mundo que elas vivem para sempre. Então você deve estar se perguntando agora, Yuri, e como eu faço então para pensar como uma pessoa rica, milionária e próspera? Uma analogia que eu acho bem interessante é a analogia de uma árvore. Só para deixar claro que eu não inventei isso, eu retirei de livros sobre mindset, sobre mentalidade. Vamos supor que a árvore é a nossa vida e os nossos frutos são os resultados que nós temos nessa vida. Quando olhamos para os nossos frutos, vemos que eles são pequenos, azedos, enfim, eles não são como nós gostaríamos que eles fossem. Agora vamos pensar um pouco, o que faz com que os frutos acabem ficando desse jeito, minguados, azedos, fora do ideal? Uma das partes da árvore que fez com que esses frutos ficassem assim foram as raízes onde tudo começou. As raízes são as partes invisíveis da árvore, guarda isso. As partes invisíveis que produzem as partes visíveis das árvores, que são os frutos. Então, quando queremos melhorar os frutos dessa árvore, primeiro temos que melhorar as raízes dela, ou seja, o invisível define e altera o visível. Dessa forma, quando cuidamos das nossas mentes, as nossas raízes, o invisível, isso automaticamente reflete nos nossos resultados, nos nossos frutos. E eu posso te afirmar com toda certeza que tudo mudou quando eu aprendi a recodificar a minha mente, a minha parte invisível. Como você já sabe, meu nome é Yuri Uchida e muitos me chamam de professor Yuri Uchida. E me tornei muito popular entre as celebridades pelas técnicas que eu ensino de recodificação mental. A recodificação mental é nada mais do que você calibrar o seu cérebro para agir ao seu favor. E o nosso cérebro, entre outras coisas, é composto de neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, as células nervosas que estão aí no seu cérebro, com a função de biosinalização. Por meio delas, podem enviar informações a outras células e podem também estimular a continuidade de um impulso a efetuar a reação final no órgão ou músculo alvo. Esses hormônios são adrenalina, serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina, melatonina, são responsáveis diretas pelas nossas sensações de prazer, dor, perda, ganho, felicidade e por aí vai. Todas as ondas de manifestação energética são 100% estimuladas pelo que o nosso cérebro sente e não pelo que a gente quer pensar. Por isso que a lei da atração pode não estar funcionando para você. Quando nós recodificamos a mente para um objetivo, como enriquecer, por exemplo, seu cérebro começa a agir 24 horas do seu dia a favor disso de forma inconsciente.
Então você conseguiu dimensionar o poder disso? Por isso que as minhas consultorias possuem fila entre celebridades, empresários e pessoas de alta performance. Por isso, eu decidi que deveria dividir essa técnica com você. Todos os passos aqui para fazer a sua recodificação mental para enriquecer em um programa 100% online chamado Desafios para a Prosperidade. É claro que eu já testei essa metodologia em diferentes pessoas, como artistas, ricaços, pessoas simples, trabalhadores da vida real. O método único é quesito obrigatório para quem deseja uma vida plena, farta, próspera. Agora eu vou revelar para você qual é o primeiro passo para pensar, agir e ter uma vida milionária. É muito mais fácil do que você imagina. A princípio, para atrair riqueza, é codificar o modelo mental de dinheiro. Esse modelo é um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde criancinha, desde pequenininho. Essas crenças determinam o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para uma situação difícil. A saída, então, é simplesmente modelar pessoas com a mentalidade de riqueza, que possuem os segredos para a mente milionária. Se nós adotarmos os modos de pensar e agir que diferenciam os ricos das demais pessoas, crescem enormemente as chances de nós conseguirmos a nossa independência financeira. E para isso, eu vou te passar uma fórmula infalível. Como eu disse, é muito mais simples do que você sequer imagina. Então, antes de eu revelar a fórmula para você ter uma vida abundante como você sempre sonhou, eu preciso te perguntar uma coisa. Qual é a vida que você quer ter? As nossas decisões e atitudes moldam qual tipo de vida nós vamos levar. Com os anos de estudos e experiência, eu descobri que existem 3 formas diferentes de conduzir a nossa vida quando se trata de dinheiro, de riqueza, felicidade e prosperidade. Quando você entende qual é o grupo ao qual você pertence, fica muito mais fácil de saber qual é o caminho que você deve seguir para ter uma vida milionária. Existem as pessoas que pertencem ao grupo 1, o grupo dos escassos. É muito difícil você nunca ter nem mesmo conhecido alguém desse grupo. É aquela pessoa que mesmo trabalhando muito, parece que nunca tem resultado. Essa pessoa vive uma vida escassa, nunca tem dinheiro e sempre está reclamando da falta de dinheiro e das dificuldades da vida. Essas pessoas não fazem planos reais porque sempre acham que não nasceram para ser ricas, para viver uma vida digna. As pessoas desse grupo possuem uma mente totalmente codificada para a pobreza e se não mudarem esse quadro, estarão aprisionadas a viver sempre na escassez. Grupo 2 são as pessoas chamadas gangorras ambulantes. Esse é o problema que você talvez esteja passando. A tormenta da gangorra, tem dinheiro, não tem dinheiro, tô rico, tô pobre. Essa é aquela pessoa que parece que está no caminho certo, mas na verdade ela está na mesma situação do grupo 1. Ela até ganha dinheiro, mas parece que esse dinheiro sai voando por entre os dedos, sai da mão dela muito rápido. Essa pessoa não tem a codificação mental para se sentir merecedora desse dinheiro. E obviamente esse dinheiro muda para as mãos de quem tem a codificação correta. Que chegamos então finalmente ao grupo 3, dos que possuem uma mente milionária. Esse é o grupo seleto e restrito de pessoas que não só atraem dinheiro, mas multiplicam esse dinheiro sem esforço. Elas pensam como rico mesmo antes de serem, e ao longo dos anos, ajudando milhares de pessoas a encontrarem o caminho da prosperidade por todo o mundo, eu tive a felicidade de encontrar pessoas dos 3 tipos me pedindo ajuda. Desde pessoas no fundo do poço até bilionários que buscavam novas direções para suas vidas. Todos os milionários, mesmo que inconscientemente, têm a mente codificada para receber dinheiro. A única coisa que eu precisei fazer por elas foi ajudar a enxergar o processo de forma mais objetiva para que elas nunca se perdessem, se desviassem desse caminho. Mais uma boa notícia, não importa em qual dos 3 grupos você vê que se encaixa hoje, você só precisa recodificar sua mente para mudar o jogo e se tornar um grande realizador de sonhos e milionário. Agora imagine se você começasse a atrair todo o dinheiro que deseja e sabe que merece sem esforço. Imagina poder comprar aquele sapato, aquela roupa que você deseja, sem se preocupar com o preço ou com a fatura do cartão de crédito. Imagine se você nunca mais tivesse dívidas, quão maravilhoso seria. Imagine se você tivesse a casa que você sempre sonhou. Ou imagine, por exemplo, que como efeito colateral de tanta abundância, você passasse até a causar inveja aos seus amigos. Imagine se você pudesse oferecer todo o conforto que a sua família quer e merece. Imagine se você tivesse finalmente tudo aquilo que sempre sonhou.
Desenvolvi então uma cadeia de soluções para os novos milionários como um objetivo. E eu quero ver você lá como um dos meus alunos. Para isso, você precisa recodificar sua mente agora. Então eu te apresento o programa Desafio para a Prosperidade. É a melhor ferramenta para criar novas mentes milionárias e manifestar a vida que você sempre sonhou. Não é simplesmente um curso, um livro teórico de autoajuda ou até mesmo um curso chato que só diz o que você não deve fazer. Essa é uma ferramenta cientificamente testada, baseada em técnicas de recodificação mental e comportamental, para você pensar em como atrair e viver uma vida milionária. Eu estou falando do seu cérebro manifestando riqueza no piloto automático, simples assim. É um ponto marcante da sua vida. Basta aplicar e a sua vida começará a mudar imediatamente. Esse é um método que consiste em 7 dias comigo, onde eu vou te passar pequenos exercícios diários. Exercícios mentais que consistem em recalibrar sua mente para as frequências da prosperidade inconsciente. Cada exercício leva menos de 10 minutos por dia para realizar. É uma soma de técnicas científicas testadas e comprovadas, capazes de reprogramar nossa mente, fazendo com que você volte a tomar o controle da sua vida, pequenas e grandes decisões, abrindo a capacidade neurosensorial para absorver novas ondas bineurais responsáveis pela energia psicocinética que regem a nossa vida dentro do universo, atraindo ou afastando energias neutras, boas e ruins. Diferentemente da maioria das induções referentes à atração de prosperidade e bem-estar, ligadas à espiritualidade, misticismo que você pode ter se acostumado a ouvir por aí, o programa online Desafios para a Prosperidade é embasado cientificamente no método Mind Code, a técnica mecânica mental desenvolvida por mim em parceria com pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Um dos destaques do Mind Code são os premiados Audiohertz, que são frequências sonoras que alinham a nossa emissão de fluidos neurosensoriais que se alinham com todas as frequências no universo. Nosso cérebro inquestionavelmente influencia diretamente o nosso estado mental, óbvio. Por isso, diferentes frequências produzem efeitos diferentes no nosso cérebro e, consequentemente, na nossa vida. Lembra? O invisível cria o visível. Da mesma forma, o nosso cérebro trabalha em 5 frequências básicas: alfa, beta, gama, delta e teta. Assim, cada frequência nesse sentido está relacionada com um estado de ânimo mental de cada ser humano. A princípio, todas essas frequências são medidas em hertz, que influenciam diretamente o nosso estado mental. Definidas pela frequência com que pulsam, as ondas cerebrais são correntes que fluem pelas ligações neurais. Em síntese, os audiohertz enviam um estímulo para o cérebro, auxiliando o equilíbrio dos nossos hemisférios cerebrais e, nesse sentido, potencializa as chances de alcançar um objetivo. Logo, quando os 2 hemisférios do nosso cérebro estão em sintonia, todas as nossas células cerebrais operam em fluxo, em poder máximo, e assim aumentam o fluxo sanguíneo naquela região. Dessa forma, as funções cerebrais se amplificam, como concentração, memória, relaxamento e tudo mais que você pode desejar dessa máquina fantástica. Então, o objetivo do programa Desafios para a Prosperidade é transformar o nosso corpo em um ímã, capaz de atrair apenas as frequências positivas e nos blindando 100% das coisas nocivas e tóxicas para a nossa vida. O que você vai aprender é como colocar no piloto automático a sua mente para atrair uma vida milionária. Você precisa começar a recodificar sua mente a partir desse momento, de uma vez por todas. O tempo está passando e você não pode mais viver uma vida escassa, virando as costas para todas as oportunidades. Pare de viver uma vida escassa com uma mente escassa. Chega de não ter o quanto dinheiro você deseja. Chega de andar no shopping só passando vontade, desejando algo que você não pode comprar. Chega de ver outras pessoas terem muito mais do que você. Com um programa completo, você vai dar os primeiros passos para uma vida abundante, viver e pensar como os grandes milionários e multiplicar sua renda, os seus bens em tempo recorde. Agora você está muito próximo de dar o primeiro passo para ter uma vida milionária. Você vai recodificar sua mente para manifestar a energia do dinheiro 24 horas por dia. Você basicamente vai se tornar uma máquina de atração de dinheiro. Depois que você recodificar sua mente, você não vai mais conseguir entender como não fez isso antes. Praticamente, você vai transformar todos os seus neurotransmissores em máquinas de fazer dinheiro para você inconscientemente.
O programa é 100% online, no seu celular, e hoje é considerado um programa definitivo número 1 para te ajudar a atrair dinheiro. Esse treinamento é a metodologia mais eficaz para se conectar de forma definitiva com você mesmo e emanar prosperidade para sua vida. Além do mais, é aprovado por inúmeras celebridades e autoridades, pessoas de alta performance e já milionários. O programa completo será vendido por R$ 2.394 dentro de alguns poucos meses. Afinal, como eu já expliquei, esse é o único treinamento completo que ensina de forma científica como codificar sua mente para atrair riqueza sem esforço, apenas recodificando a sua mente. Mas, como meu desejo é premiar aqueles que conhecem e acreditam no meu trabalho, que me acompanham aqui, eu começarei com um valor muito mais interessante, menor que esses R$ 2.394. E eu não estou nem falando de um investimento em torno de 50% desse valor, que seria R$ 1.197. O programa completo está disponível para você por apenas esse valor que você pode ver agora aqui na sua tela. Vamos combinar o seguinte, isso é menos que um Big Mac por mês. Vamos combinar, eu sei que esse valor está praticamente de graça diante de tudo que esse treinamento oferece, mas eu mantenho aqui o meu comprometimento em premiar as pessoas certas que tomarem uma ação, uma atitude agora em direção à riqueza. Portanto, clique no botão abaixo e preencha os campos para ganhar acesso imediato ao treinamento. Se inscrevendo hoje no desafio, você ainda vai receber 5 presentes exclusivos. Fazendo as contas aqui, são R$ 2.919 em conhecimento e experiência compilados, que você terá acesso apenas hoje por esse valor de lançamento. Seu acesso imediato ao programa Desafios para a Prosperidade está a apenas 3 simples passos de você agora. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo, preencher as informações de pagamento 100% seguras com encriptação militar de dados e receber o nosso e-mail imediato com os dados para login e senha para o seu acesso. Mas olha só, eu quero tornar essa sua decisão ainda mais fácil hoje. Eu tenho tanta confiança e convicção que você vai amar os resultados que vai ter com o desafio, que eu vou te dar aqui uma garantia. Essa garantia é incondicional e de 7 dias. O que isso significa? Que após se inscrever no programa, se você não gostar ou não tiver resultado que deseja nesse período, se aplicar tudo o que eu disser, basta me enviar uma mensagem por e-mail que devolverei 100% do valor investido por você. E fica tranquilo, não tem letra miúda nessa página ou em nenhum contrato com termos difíceis. É simples assim. Essa é a confiança, é o nível que a gente entrega para você. É simples realmente como você imagina e como eu estou te contando, mas eu sei que isso não vai acontecer. Essa é a sua única chance, então, de garantir o Desafio para a Prosperidade, todos os presentes pelo valor especial de lançamento que está na sua tela agora, ok? Como eu disse há pouco, esse programa completo será vendido por R$ 2.394 dentro de alguns meses, até porque esse é o único treinamento completo capaz de transformar algo chato em algo extremamente prazeroso, sem esforço, com apenas um gatilho despertado por dia. Te dou minha palavra, eu te garanto que daqui a pouco você já não vai mais encontrar essa oportunidade aqui. Apenas uma página com uma lista de espera. E aí, a sua única alternativa vai ser cadastrar o seu e-mail e esperar por uma nova oportunidade, sem data marcada e até mesmo sem a garantia do mesmo valor de investimento no programa que você tem hoje aqui. Então, a partir de agora, você só tem 3 opções. A opção menos inteligente é virar as costas para tudo isso que eu te disse, continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Continuar tendo a vida escassa e sofrida exatamente como você tem hoje. A opção incerta, que é pegar tudo isso que eu te disse agora e tentar aplicar sozinho, e com o tempo, depois de muito dinheiro investido, com mais erros do que acertos, talvez você até consiga algum resultado legal. Ou talvez não. E a terceira opção é optar pela mais inteligente, que é se inscrever no meu treinamento por esse valor simbólico hoje e começar a atrair toda a vida milionária que você sempre sonhou e sabe que merece. Então eu espero que a sua decisão não seja procrastinar mais uma vez, que você se inscreva agora mesmo e comece a transformação que a sua vida merece. Te vejo lá no primeiro desafio. Um grande abraço.